egoístas, né? Ele fazer com que Deus pudesse estar no mesmo nível. Só que ele enganou-se, né? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. E quando Pedro fala isso, Pedro está alertando ao povo de que o povo precisa prestar atenção, que tudo aquilo que está ao nosso redor, principalmente para nós que somos de dentro, somos e pertencemos ao povo de Deus, de que tudo está sob o seu controle, tudo está sob a sua batuta, seja quem for. E quando Deus intervém em relação àquilo que Balaão queria, que era profetizar contrariamente, porque estava sendo pago para isso, profetizar contrariamente ao povo de Deus, para enfraquecer o povo, para fragilizar o povo, porque o povo estava avançando e os povos ao redor estavam percebendo de que não haveria qualquer capacidade bélica ou militar para segurar esse povo, porque esse povo não dependia do bélico, do militar, da capacidade de guerra. Esse povo dependia única e exclusivamente do Senhor. E por causa disso, esse povo estava vencendo. E por causa disso, por exemplo, né, a quem ele representa, Baraque, que representa os moabitas, e também a região dos amonitas, que era uma região próxima a Jericó, que ficava do outro lado do Rio Jordão, e sabiam o que eles haviam feito a Jericó. Então essa notícia estava correndo o mundo afora. Mas eu trago essa palavra sobre a tua vida por quê? Porque você, eu, nós todos, sempre é bom nos lembrarmos e trazermos à memória de que aquele que está conosco é muito maior do que aquilo que está no mundo. Seja quem for. Seja o diabo, os demônios, seja situações, circunstâncias, impedimentos, obstruções, coloquemos a nossa vida diante do Senhor e vivamos o propósito do Senhor. O restante, pode ter certeza, o Senhor vai fazer. Que é exatamente o que estava acontecendo com o povo. O povo estava o quê? Num propósito, estava num planejamento, num projeto do povo? Não, de Deus. Então Deus estava, se a circunvizinhança estava tramando contra o povo, é claro que Deus estava enxergando tudo. E Deus estava protegendo, abençoando, cobrindo, guardando o seu propósito. Quem era o seu propósito? O seu próprio povo. Fala-se comigo, eu sou o propósito de Deus. Nós somos o propósito de Deus aqui na terra. Ele nos protege, e Ele nos capacita, e Ele nos defende, e Ele vai à frente das nossas batalhas em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor diz assim: especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco,
tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tá vendo? Uma alma fraca, uma alma inconstante. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, tendo o coração exercitado na avareza. E o que é a avareza? Senão, né, se deixar assenhorar, no caso de Balaão e no caso desses religiosos do tempo de Jesus, se deixarem assenhorar pelo dinheiro, pelo poder financeiro, pelo poder econômico. Então a palavra do Senhor diz, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidos por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas da vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos, e agora falando dos religiosos do tempo de Jesus, né? Falando para aqueles soldados, né? Olha, a gente vai subornar vocês, e se essa questão chegar até Pilatos, a gente livra vocês. Fica tranquilo, não vai acontecer nada com vocês. E diz no versículo 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, os religiosos subornaram os soldados por um sentimento. Mas havia no bojo, na profundidade das suas almas tenebrosas o quê? De que eles também haviam se corrompido. E nada mais a fazer do que corromperem aos outros também. Então, o homem de Deus, ele precisa trabalhar isso na sua vida todos os dias, para que ele não seja pego, né? Se encontre nessa amargura, nessa tristeza, nessa angústia. Por quê? Porque nós temos uma fonte, e essa fonte é a água da vida, e essa fonte tem nome Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ainda que tentassem, né, apequenar, denegrir, desprezar, banalizar todo o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, não conseguiram. Por quê? Porque é aquilo que diz lá no livro de Números, que não tem como alguém amaldiçoar aquele a quem o Senhor abençoou. Então é exatamente essa mesma verdade que está sobre a tua vida e sobre a minha vida, né? Como alguém vai amaldiçoar quem Jesus abençoou, quem o Senhor Deus e Pai abençoou? Não tem como. Diz assim, Deus não é homem para que minta, lá em Números capítulo 23, nem filho do homem para que se arrependa. Ou, tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Ele abençoou e não pode ser revogado. O Senhor te abençoou. O Senhor abençoou a tua casa. O Senhor abençoou a tua vida. O Senhor abençoou a tua família, a tua história de vida, porque senão você não estaria diante do Senhor hoje. Então, esse decreto, ele não pode ser revogado, nem por entidade, nem por situações e circunstâncias, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, ela é permanente, ela é eterna, ela está estabelecida. E quando Balaão percebe isso, ele retrocede, mas a palavra do Senhor fala que ele se perdeu
porque ele tinha interesse financeiro, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar as ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então Balaão, e é nessa questão. Por quê? Porque Balaão foi vencido, entre aspas, no primeiro momento. O que ele faz? Lá, depois, mais tarde, em Números capítulo 31, ele fala para Balaque o seguinte: olha, faça o seguinte, coloca as melhores mulheres no caminho dos homens de Israel, né? E coloque de uma maneira que eles desejem essas mulheres. E aí, através do casamento misto, enfraquecer o povo de Deus. Então Balaão foi ardiloso. E ele não entendeu o que significava a grandeza e a glória, o poder e o mover de Deus. E diz a palavra em Números capítulo 31, versículo 13. Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. E houve matança, e houve morte, como resultado, né, da atitude de alguns homens em, vamos chamar, porque ouviram a voz de Balaão, porque ouviram o conselho e atenderam, né, o conselho de Balaão que havia dado a Balaque. E isso foi para o povo, naquele momento, para essas pessoas, destruição. Então nós sabemos de tudo isso. Veja só, e eu quero terminar com essa passagem de Atos capítulo 8, versículo 14, que diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão aqui é o Simão mágico, vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Quer dizer, Simão mágico oferece dinheiro a Pedro e João para que eles possam, né, vender. Está amarrado, mas é o que eles estão falando, é o que pensa Simão, que eles possam vender o poder do Espírito Santo para que ele faça a mesma coisa. Diz assim: ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. É aquilo que eu sempre falo. Pedro nem fala: eu vou interceder por você. Não quero nem saber. Ore você pelo Senhor, né? Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Então, exatamente o sentimento de Balaão, exatamente o sentimento dos religiosos do tempo de Jesus, que queriam abafar, queriam anular a ressurreição de Jesus, exatamente o mesmo que acontece com Simão mágico no tempo dos apóstolos. Qual é o sentimento? De que a lógica do relacionamento com Deus é uma lógica humana.
que a lógica do relacionamento com Deus é uma lógica que se compra, que se troca. Misericórdia. A lógica do relacionamento com Deus e Pai, Todo-Poderoso, Soberano, o El Shaddai Adonai, é a lógica da redenção, é a lógica do perdão, é a lógica de alguém que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A lógica se chama Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Não é dinheiro, não é poder. Mas Balaão, os religiosos do tempo de Jesus, Simão Mágico e tantos outros. E quantos hoje em dia, né, não entendem essa linha tênue entre o sacrifício, né, de vida, de entrega, de disposição em servir a Deus em espírito e verdade, e o que significa fazer um escambo, trocar alguma coisa com Deus para obter dele a bênção, o perdão, a prosperidade. Isso é um grande engodo. Mas quantos não vivem assim? Quantos não enxergam a relação de Deus com o homem e a relação do homem com Deus dessa maneira? Olha, é um grande erro. A Bíblia fala, e eu quero terminar falando de Judas, né? Eu nem anotei aqui, mas eu vou ler aqui na Bíblia mesmo. Judas, irmão de Jesus, é o livro antes do Apocalipse, né? Só tem um capítulo, né? É o livro de Judas. Diz assim, versículo, deixa eu ver aqui, 14. Não, versículo 15. Para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, o que Judas está falando é que quanto mais se aproxima o final dos tempos, mais em consciência, em santa consciência, nós devemos andar. E como diz ele, e olha que ele traz uma palavra dura, né? Ele fala assim, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele fala assim, em outras palavras, olha, e tudo que vem desse ambiente, dessa atmosfera de escambo, né? De práticas humanas, de concupiscência, e no caso aqui, a respeito de situações até de valores, de dinheiro, isso e aquilo, né? E a gente percebe no nosso convívio, na nossa sociedade, que o dinheiro comanda todas as coisas. Comanda até, né, a justiça, no sentido de arbitrar quem é mais criminoso ou quem é menos criminoso. Depende do quanto vale aquela decisão.
em termos de poder, seja no âmbito político, no âmbito social, no âmbito, né, até das comunicações. A gente percebe isso todo dia. Haja visto o que o Brasil está passando agora. Então, em tudo isso, nós, servos de Deus, precisamos nos manter em pureza de coração, integridade de alma, em retidão de procedimentos, para que em tudo nós sejamos o instrumento, como diz lá em Gênesis 18, um instrumento de justiça e de juízo, porque a nossa terra precisa de manifestação de justiça e de juízo, não é? Então, é exatamente o que aconteceu com Balaão, e é aquilo que a palavra do Senhor mostra que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele foi violentador daquilo que Deus havia estabelecido. Ele foi um promovedor de destruição por causa daquilo que ele entendia como relacionamento dele com Deus, que não era. Balaão não era de Deus e nem nunca foi. Ele era apenas um bruxo. Tem alguns até que pregam que ele era profeta de Deus. Em nenhum momento na palavra está falando que ele é profeta de Deus. Na palavra de Deus fala que ele é profeta. Ou seja, um bruxo. Profeta que não é profeta de Deus é bruxo. É feiticeiro. Então a Bíblia fala que ele é essa pessoa. E claro, e por quê? Deus é soberano e o Espírito Santo o usou também, porque o Espírito Santo na sua soberania quis usá-lo, como usou a mula para falar com ele. Então, nós somos os instrumentos que Deus tem na terra para estar nos estabelecendo através da nossa vida, como diz a Bíblia, do nosso honesto viver, para que a justiça e o juízo de Deus encontrem em nós, né, um local, um território da manifestação da glória de Deus, assim como foi com Noé, assim como foi com o povo de Deus, né? E olha que Deus está falando assim, através de Balaão: eu não vi transgressão em Jacó, eu não vi iniquidade em Jacó. E o povo tinha acabado de passar por uma situação com Deus, mas o que Deus está fazendo com isso? Está mostrando que ele defende, que ele cobre, que ele protege em Jesus Cristo a nossa vida, o nosso procedimento e a nossa maneira de ser. Então nós precisamos buscar a cada dia mais essa pureza, essa purificação, essa depuração da maneira que a gente enxerga a vida e a nossa relação com Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do altar do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente vê tantas coisas por aí, né? E a gente precisa ter discernimento, né? Eu coloquei ontem, como os discípulos discerniram, né, qual era a narrativa mentirosa e a verdadeira a respeito de Jesus. Simples. Sabe como? Muito simples. A relação com Jesus. A relação com Jesus mostrou para eles quem estava certo e quem estava errado. Quem estava certo eram os soldados que falaram que haviam roubado o corpo de Jesus, ou eram as mulheres que haviam falado que ele havia ressuscitado, né? É claro que ele havia ressuscitado. E é claro que os soldados mentiram porque foram subornados pelos religiosos. Mas como discernir? Fácil. A tua relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela traz sobre nós esse zelo, essa cobertura, essa proteção, essa capacitação. Porque contra o povo de Deus não existe encantamento. Ninguém pode amaldiçoar o homem, a pessoa, o servo de Deus, a quem Deus abençoou. Ninguém. Porque o decreto de Deus é eterno, é permanente. E, agindo Deus na tua vida, ninguém pode impedir. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai,